Olá a todos, nós vamos hoje nessa aula, tentei separar duas atividades, duas aulas, né, para a gente tentar fazer os cálculos envolvendo a acidez e basicidade das soluções, né. Estes cálculos envolvendo pH, concentrações log, também tentando determinar a concentração de H+ e hidroxilas, eu acho que vai ajudar e vai auxiliar bastante quando a gente vai trabalhando, então, a interface, né, atmosfera e água, já que a gente já trabalhou tanto na coluna d'água quanto na camada atmosférica, né, os processos que estão acontecendo, agora a gente vai tentar, de fato, calcular este teor de H+, que é liberado, então, cada vez que acontecem estas reações, tá? Então, eu tentei trazer aqui um pouquinho dos cálculos envolvendo estas questões, né, de acidez, né, e basicidade, tá? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho com aquelas constantes de dissociação do ácido e da base, que definem, na verdade, a força de um ácido ou a força da base, né? Quis trazer aqui um pouquinho o conceito. Então, a força de um ácido ou a força de uma base, ela está na sua capacidade em liberar H+, no caso do ácido, né? E hidroxilas, no caso de uma base, né? Respectivamente. E esta força, ela é medida, então, pela sua constante de dissociação, que nós chamamos de Ka, ou constante de dissociação do ácido, no caso do ácido, ou Kb, constante de dissociação da base, né, para o ácido e da base, respectivamente, tá? O que ela representa? Eu vou mostrar primeiro como a gente faz os cálculos para o ácido. Para a base é muito similar, tem só uma pequena modificação que eu já vou explicar depois, tá? Então, quando a gente vai trabalhando com o ácido, vou representar aqui um ácido teórico, que vai ser o HA. O que significa, o que representa um ácido? O ácido é toda aquela solução que em hidrólise ou em água, ela consegue liberar íons H+ para a tua solução. Então, nesta relação, a força do ácido, ela vai definir, na verdade, a quantidade de H+ que é liberado para cada ácido presente na tua solução. Quanto mais H+ liberar, mais forte vai ser este ácido. Quanto menos liberar, mais ele ficar na forma associada, né, menos H+ sendo liberado, mais fraco vai ser este ácido. Ora, se o H+ é o mesmo para todos os ácidos, o que é que define com que o ácido fique na tua forma dissociada ou que fique na tua forma associada? Vão ser as características do ânion que está associado, então, a este ácido, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso nas primeiras aulas. Então, quanto mais reativo for este ânion, mais ele tende a ficar associado, ou ele tem maior estabilidade associado com o H+. Então, se ele é instável ou se ele é reativo, a tendência é ele ficar mais nessa forma associada. E quanto mais na forma associada, ou menos nessa forma dissociada, mais fraco vai ser este ácido, tá? E o contrário também é válido, né? Então, se o ânion ele for mais estável, né, ou ele for menos reativo, ele tem grande estabilidade na sua forma isolada, então ele não quer esse H+, ele vai ficar distante do H+, significa que cada vez que um HA entrar numa solução aquosa, ela prefere ficar nessa forma dissociada. E aí o H+ vai ficar isolado, significa que este ácido produziu uma certa quantidade maior, né, de H+ na tua solução, tá? Quem mede essas quantidades de H+, etc., que é liberado por cada ácido, vai ser então essa constante de dissociação do ácido. Como é que se representa essa constante de dissociação do ácido? Vai ser a concentração molar do produto dos elementos, das substâncias, né, que fazem parte da reação, dividida pela concentração molar do reagente envolvendo, então, tá? Então, o produto vão ser as suas formas dissociadas, então vai ser a concentração molar do ânion, A-, multiplicado pela concentração molar dos íons H+, dividido, então, pela concentração molar do seu reagente, que no caso vai ser o ácido na sua forma associada, né? Quanto mais ele ficar na tua forma dissociada, na tua constante de dissociação, significa que eu vou ter um numerador maior do que o denominador. E isso vai determinar, então, que essa constante de dissociação vai ser mais elevada. Ou seja, se eu olhar um ácido, ou se eu olhar essa constante de dissociação, quanto maior o valor desta constante, significa que mais eles estão na sua forma dissociada e, portanto, mais forte vai ser este ácido.
Como é determinado este Ka, né, ou Kb, que vai ser a mesma coisa? Todos eles foram determinados experimentalmente. É uma constante determinada experimentalmente e já está tabelado em vários livros, né, na área química, mas em condições considerados padrões, né? Então tem que ter temperatura de 25 graus, pressão de uma atmosfera. Então, nestas condições, com uma concentração de 1 molar desta solução, qual é a proporção que eu encontro entre as suas formas dissociadas e as formas associadas. Então, esta constante, ela passa a ser um valor numérico constante para cada ácido que está presente, e é uma propriedade deste ácido, né, que define, então, a força destes ácidos, tá? E se eu estiver trabalhando com um ácido forte, né, o que significa um ácido forte? Um ácido forte significa que assim que eu coloco numa solução aquosa, ele vai ficar 100% na sua forma dissociada. Percebam que a diferença desta equação para esta equação anterior é que aqui eu tenho uma reversibilidade, ou seja, as reações elas podem ficar na sua forma dissociada ou ficar na tua forma associada. E existe essa reversão e o equilíbrio entre as formas dissociadas e as formas associadas. No caso de um ácido forte, significa que a seta só está para o lado de cá porque elas estão 100% na sua forma associada, todas elas estão, na sua forma dissociada, todas elas estão na sua forma dissociada e não existe nenhum ácido na tua forma associada. Se não existe nenhum ácido na sua forma associada, o que vai acontecer com esta constante de dissociação? Ora, se a forma associada representava o denominador desta equação, nós dizemos que esse denominador tende a zero e, portanto, a constante, com denominador zero, ele tende ao infinito, né? Então, todo ácido que é forte, não existe valores, né, de constante calculado. Nós dizemos, então, que a sua constante é tão elevada, né, que está tão na tua forma dissociada que ela tende ao infinito, né? Então, essa é a definição de ácidos fortes e ácidos fracos. Tomando, então, essa questão da dissociação e a constante de dissociação do ácido, vamos tentar, a partir desta constante de dissociação, calcular as concentrações de H+, e tentar definir o pH desta solução, né? Se a gente considerar que todo ácido, um mol de um ácido, ela sempre vai se dissociar em um ânion e um cátion, então eu posso dizer que a concentração deste ânion vai ser sempre igual à concentração de H+ da tua solução. Então, se estes dois valores são equivalentes, eu posso substituir estes dois valores aqui no numerador desta equação, e o que eu vou encontrar? Vou substituir o A- pela concentração de H+, né? Obviamente, porque é o H que eu quero determinar. Então, a constante de dissociação vai ser igual ao H, que antes era o A-, mas como eles têm as mesmas concentrações, vai ser H+ multiplicado pelo H+, que vai dar, então, H+ ao quadrado, dividido, então, pelo denominador HA. Reestruturando esta equação, eu posso dizer, então, que vou isolar, né, o H+, já que minha função aqui é tentar definir o pH, então a concentração ao quadrado de H+ vai ser igual à constante de dissociação do ácido multiplicado agora pelo HA, né, que estava aqui no denominador, ele vem para cá na forma de numerador. Como é que a gente vai isolar, então, esta potência, né, que está elevada ao quadrado? Potência é o contrário da raiz quadrada, né? Então, eu posso dizer que a concentração de H+ vai ser igual a raiz quadrada aqui, raiz quadrada desse lado, então raiz quadrada, né, vai ficar a concentração de H+, vai ser igual a concentração, a raiz quadrada de constante de dissociação multiplicado pela concentração de HA. Raiz quadrada eu posso também substituir como sendo uma potência 1/2, né, ou 0,5. A minha sugestão é que comecem a fazer os cálculos trabalhando com a potência, já que a gente vai estar trabalhando com concentração de H+, também, que vai ser uma potência, né, quando a gente vai trabalhando com H+, então vai facilitar bastante nos cálculos, né, vai ficar muito fácil da gente estar trabalhando esses cálculos, tá? Mas fiquem à vontade também, caso queiram trabalhar desta forma, também dá no mesmo. Então, a concentração de H+ aqui vai ser igual a constante de dissociação do ácido multiplicado pela concentração do HA, tudo isso elevado, então, a raiz quadrada ou elevado a 0,5, tá? Tendo definido esta equação, nós conseguimos, então, agora calcular
o pH de uma solução, né, conhecendo a sua constante de dissociação, que é uma constante, e conhecendo também a concentração molar destas soluções. Então, eu vou deixar aqui um exercício para vocês tentarem resolver. Quero que tentem calcular. Primeiro exercício, né, 4 itens aqui. Gostaria que vocês tentassem calcular o pH de uma solução que tem concentração 0,1 molar dos seguintes ácidos. Ácido acético, que tem uma constante de dissociação igual a 10 elevado a menos 4,75. O ácido fosfórico, que tem a constante de dissociação 10 elevado a menos 2,2. Do ácido bórico, que tem constante 10 elevado a menos 9,3. E, por último, do ácido clorídrico, que é um ácido forte, portanto, a sua constante tende ao infinito, né? A sugestão aqui é utilizar aquela última equação que nós trabalhamos e que demonstrei ali no slide anterior. Então, a concentração de H+, vai ser igual à constante de dissociação do respectivo ácido, que já foi dado, multiplicado pela sua concentração de HA, elevado então a 0,5. Esta concentração de HA eu posso considerar como sendo 0,1 molar, uma vez que a fração, né, dessa porção dissociada, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 9, vai ser frações muito pequenas, então eu posso considerar como sendo quase que inalterado, né, nesta condição. Então a gente vai estar fazendo, de fato, a gente vai estar fazendo uma aproximação, né, da concentração de H+, que vai estar presente na tua solução, tá? Para fazer estes cálculos, não esqueçam, né, que pH, vocês vão encontrar a concentração de H+, e pH é definido como sendo o menos log da concentração de H+. Então, definiu a concentração, né, conseguiu encontrar a concentração de H+, vocês vão encontrar o pH desta solução. Tá? Então, pH vai ser igual a menos o log de H+. Tentem, por favor, calcular, então, o pH dessas 4 soluções, né? Já vou passar para vocês com relação à base.